A paz do Senhor a todos, eu me chamo Ziran, faço parte da liderança da UMADEG aqui em Jaguaretama e estamos com esse projeto, é uma série de estudo dos livros de Atos dos Apóstolos e hoje estaremos finalizando esse projeto e já agradecemos de coração. É uma honra ter dividido com todos vocês que participaram, que contribuíram para que esse projeto fosse realizado, concretizado. Tenho certeza que foi edificante, tem sido edificante para cada um. E hoje finalizaremos com o último capítulo, o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, escrito como autor Lucas, o médico e fiel companheiro de Paulo. E o capítulo 28 ele termina com a ideia de que teria mais coisa para ser acrescentado. Mas o capítulo 28 ele vai começar, vamos dividir ele em 3 momentos, que ele inicia com a chegada dos tripulantes, dos sobreviventes ao naufrágio, descrito no capítulo 27, quando eles chegam à ilha chamada Malta. Nessa ilha eles são recepcionados por povos nativos chamados bárbaros, que recebem com singular humanidade. Acende logo uma fogueira para que eles possam ser aquecidos daquele frio, daquela chuva. E Paulo, ele junta uma quantidade de vides, de gravetos, para não deixar aquela fogueira apagar. Aprendemos muitas coisas com Paulo. E aqui nesse ponto, vemos que Paulo ele tem essa iniciativa e quando ele pega aqueles gravetos para colocar ali na fogueira, vem com aqueles gravetos uma víbora, uma serpente venenosa, típico daquele lugar. E todos que estavam lá, eles fixaram os olhos em Paulo, esperando talvez que ele fosse picado pelaquela cobra e esperando ele ser picado e, consequentemente, posteriormente, morrer. Mas Paulo, no verso 5, vai dizer que ele sacode aquela víbora no fogo e nenhum mal lhe padeceu. Aprendemos 2 coisas. O fogo não pode se apagar. Aquela chama ardente que tem no nosso coração, que é o Espírito Santo de Deus, ele não pode ser apagado, ele não pode ser esquecido. E a segunda coisa é que muitos estão olhando para nós. Tem uma nuvem de testemunha que nos olha, que nos espelha. Muitos até talvez esperam a nossa queda, mas muitos estão olhando como nós estamos nos comportando diante das adversidades. Logo em seguida, o principal daquela ilha, chamada Públio, ele os recepciona em sua casa e lá Paulo, ele ora pelo seu pai, que se encontra enfermo, acamado, e o verso 9 vai dizer que todos vieram a ele naquela ilha que se encontravam enfermos e Paulo curou e eles foram sarados. Paulo é honrado naquela ilha, eles passam lá 3 meses naquela ilha. E logo em seguida, Deus trabalha de uma maneira tremenda. Por que eles teriam que parar ali naquela ilha? Porque aquele povo precisava ouvir a palavra do Senhor, precisava conhecer a Deus através de Paulo. Paulo não era um deuses como eles achavam que fosse, porque ele escapou daquela picada, mas Paulo tinha um Deus, e um Deus que providencia tudo. Providenciou até um navio que invernava naquela ilha, que foi o transporte que Deus providenciou para que eles conduzissem eles para o seu destino final. Essa etapa essa viagem no navio da Alexandria, que se encontrava lá, se deu em 4 etapas. A primeira etapa foi quando eles saem de Malta para Siracusa, a capital da Cilícia, passam 3 dias. De Siracusa vai até Régio, de Régio eles vão para Puteoli. Puteoli eles passam 7 dias e recepcionado Paulo lá, uns irmãos da igreja de Puteoli recepcionam muito bem Paulo. Logo em seguida de Puteoli, não mais no mar, e sim por terra firme, eles chegam a Roma. O verso 15 vai dizer que ele é recepcionado pelos irmãos de Roma na praça de Apio das 3 Vendas. Paulo, ele não fundou a igreja de Roma. Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 15 em diante, ele vai dizer do desejo que tinha de chegar em Roma. E Deus também tinha esse desejo, mas tinha que ser do jeito dele, no tempo dele e da forma dele. Mas Paulo, sim, ele chegou a Roma como ele queria.
E Paulo entendeu isso, porque em 1 Coríntios, capítulo 12, 10, ele vai dizer que pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Ele chega em Roma arrasado, cansado, mas os irmãos de Roma, ele recebe com tão bem que Paulo logo recebe ânimo. E logo em seguida, Paulo, ele aluga, né? Fala aqui que ele aluga uma casa por sua conta, o versículo 16 vai dizer isso, e ele passa a ser prisioneiro de Roma em uma prisão domiciliar, escoltada por soldados romanos, já que ele tinha cidadania romana e precisava ser julgado e sentenciado, ou assim se fosse, de acordo com as leis romanas. Mas Paulo não teve nenhum impedimento. Ele usou aquela casa para ser um centro missionário, para que o evangelho de Deus continuasse a ser pregado. Mesmo em prisão, Paulo continuou pregando. E você? Tem sido prisioneiro de quem? De Cristo? Sofrendo no seu corpo as injúrias, mas continuando pregando e adorando a Deus, ou você tem sido prisioneiro das coisas deste mundo? Paulo, no versículo 31, Lucas escreve que nenhum impedimento houve, ele continuou pregando livremente em liberdade até os da própria sinagoga que lá chegavam. E aprendemos muito com Paulo. Paulo nos ensina muito. Ah, quem dera ter conhecido Paulo, mas Paulo, ele tinha convicção do seu chamado. Você tem convicção? O mesmo Deus que comissionou a Paulo é o mesmo Deus que chamou a mim e a você que nos ouve. Que nós venhamos ser ousados como Paulo. Ele diz que não se envergonhava do evangelho de Deus porque era poder de Deus na sua vida. Paulo, ele vai dizer que tudo que ele passou serviu de crescimento e amadurecimento para que o propósito de Deus fosse realizado na vida dele. Lucas não descreve como foi que Paulo morreu. Nos livros de história você vai ver que Paulo foi decapitado no período de Nero. E aí Lucas, ele não se detém a escrever o martírio de Paulo, mas pelo contrário, ele queria mostrar que Deus tinha cumprido na vida dele o propósito dele lá do capítulo 1 e 8 de Atos, que o evangelho chegaria aos confins da terra. O capítulo 28 de Atos se encerra com os Atos dos Apóstolos. E se inicia o capítulo 29 com Atos da Igreja. Atos esses agora contados, histórias pela Igreja, direcionada pelo Espírito Santo, que continua de pé e em plena atividade. Paulo, ele escreve 13 cartas, epístolas, Gálatas, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios, Romanos e as 4 cartas que ele escreveu em prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo, quando ele é julgado e posto em liberdade, ele escreve as suas últimas cartas, endereçadas a Timóteo e a Tito, 1 e 2 Timóteo e Tito, que são chamados de cartas pastorais. E assim se encerra esse projeto tão glorioso e convidamos a você para seguir a nossa página, porque logo mais teremos novidades com um novo projeto. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que você tenha sido edificado por essas séries que tanto nós aprendemos com a história de Paulo. Então, que Deus abençoe poderosamente. Amém.